Patrícia, a psicopedagoga do meu filho disse que eu preciso trabalhar a atenção com ele, mas como é que eu faço isso? Vamos falar sobre isso hoje? Eu sou Patrícia Oliveira, sou psicopedagoga montessoriana, atuo em clínica e primeira pergunta que eu te faço é: qual tipo de atenção você quer desenvolver no seu filho? Existem vários tipos. Talvez seu filho seja uma criança TDAH, talvez ele tenha questões relacionadas à atenção, mas em qual tipo de atenção ele precisa de mais suporte? Eu vou te contar agora quais são os principais tipos. O primeiro tipo de atenção é a atenção seletiva. É a capacidade que nós desenvolvemos em excluir estímulos exteriores para focar numa única coisa. É quando você consegue conversar com uma pessoa no meio de um monte de coisas acontecendo sem perder o foco daquela conversa. O segundo tipo é a atenção dividida, é quando você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, com intenção, com vontade e sem perder a qualidade em nenhuma dessas duas coisas. O terceiro tipo é a atenção sustentada, que é quando você consegue manter a atenção por longos períodos através da sua vontade. O quarto tipo é a atenção alternada, é quando você consegue fazer uma coisa, pausar, fazer outra, retomar essa primeira coisa sem perder o foco da primeira coisa que você estava fazendo. Então, nesse universo dos tipos de atenção, onde é que você acha que o seu filho tem mais dificuldade? Se ele tiver em acompanhamento psicopedagógico, você pode perguntar isso para profissional, porque aí a gente consegue focar exatamente onde ele precisa de maior desenvolvimento. Crianças com TDAH, por exemplo, às vezes têm uma atenção dividida muito bem desenvolvida, conseguem prestar atenção em alguma coisa enquanto elas correm pelo ambiente, natural. Mas e a atenção sustentada dele? Talvez tenha prejuízos, porque será que ele consegue manter a atenção em uma única atividade que exige esforço, que não é tão prazerosa assim, por um período longo? Ou ele não consegue? De repente é aí que a gente precisa trabalhar com uma intervenção. Por isso é muito importante entender sobre esse universo do desenvolvimento cognitivo, especificamente da atenção, subtipos da atenção, para entender exatamente onde a gente precisa trabalhar mais e melhor com as nossas crianças. E para te ajudar com isso, se você já sabe qual é o tipo de atenção que ele precisa de maior desenvolvimento, eu vou te dar dicas para desenvolver isso em casa. Para trabalhar, por exemplo, a atenção seletiva, eu vou te dar uma dica que vale para outras coisas também, como o trabalho com ansiedade. Use o mindfulness, que é a habilidade de você focar em um único som e ignorar os sons do ambiente, escolhendo apenas um estímulo. Agora, se for para trabalhar a atenção sustentada, uma dica que eu te dou é a técnica Pomodoro, que a gente pode usar já desde com crianças muito pequenas, obviamente ajustando o tempo de exposição da criança à atenção sustentada. O importante é mostrar para a criança o tempo que ela vai trabalhar e quando é que ela vai chegar no descanso. Eu uso muito ampulhetas. Na minha casa eu tenho ampulheta, a gente usa isso em casa. Eu mostro para ela, para as minhas filhas, o tempo de esforço e quando é que elas vão chegar no momento de finalmente descansar. Isso ajuda a desenvolver o tempo da atenção sustentada e, consequentemente, a concentração. Para o trabalho com a atenção alternada, eu te indico trabalhar com quebra-cabeças e trazer estímulos externos. Enquanto a criança começa a montar o quebra-cabeça no silêncio, você bota uma música e pergunta que música é. A criança alterna o foco, responde e volta para o foco inicial, que era o quebra-cabeça. E você pode fazer isso por diversas vezes. E o último tipo, que é a atenção dividida, com crianças maiores, a gente consegue fazer, por exemplo, o trabalho manual, que é, de repente, fazer um lanche. Ele mesmo está montando o lanche da tarde dele, enquanto ele ouve um audiobook, enquanto você coloca uma história infantil para ele ouvir. Então, ele precisa continuar mantendo a atenção dele aqui e também no que ele está ouvindo. Ele precisa dividir a atenção dele para mais de um estímulo. Tudo isso a gente consegue fazer em casa, a gente consegue também trabalhar em clínica. O trabalho do terapeuta não é excluído se você fizer em casa, porque são pessoas com técnica, que entendem de desenvolvimento infantil. Tudo isso é um a mais, para que você ajude seu filho a caminhar mais e melhor. E se você se interessa por assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil, me segue aqui nesse canal e compartilhe esse vídeo com outros pais.